Olá pessoal, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal Multiverso 3D, o canal que traz para você o melhor da informação, do conhecimento sobre espiritualidade. Obrigado por estar ali, obrigado por nos assistir, obrigado por acompanhar os nossos conteúdos todos os dias, obrigado por se fazer presente como aquele amigo e companheiro. Lembrando que somos todos universos dentro do multiverso, para poder trazer o melhor da informação sobre espiritualidade, conhecendo a nossa essência dentro e acreditando claramente que nós somos capazes de conseguir fazer melhor e dar o nosso melhor para a evolução e do conteúdo da espiritualidade, daquilo que nós como humano gostaríamos e desejamos que venha a acontecer todos os dias, né? Se não se inscreveu no canal ainda, se inscreva agora, ativa o sino das notificações para receber os conteúdos sempre que nós postamos um vídeo novo para você e você poder entrar dentro da nossa frequência, do nosso ambiente e da nossa energia. O nosso assunto para hoje é espiritualidade. Nós vamos falar hoje sobre espiritualidade. Melhor dizer, vamos falar hoje sobre religião, a conexão entre o homem e o divino, entre o homem e Deus, não é? A religião que, para muitos de nós, a religião é o lugar onde vamos buscar Deus, não é? Para muitos de nós, acredita-se que Deus está dentro da religião, dentro do templo. Deus é uma energia, Deus não habita em templos humanos e nunca vai habitar. Deus está no universo, Deus é o universo, Deus somos todos nós. A fonte criadora está conectada a nós, nós somos a extensão do Criador, não é? Nós somos a extensão do Divino e por sermos a extensão do Divino nós estamos conectados a Ele todos os dias e temos que compreender a espiritualidade de Deus dessa forma para a melhor compreensão e o melhor entendimento. Então o nosso tema é religião, conexão entre o homem e o divino. Vamos então aqui entender o conceito sobre isto, como tudo começa, onde isso começou, onde que isso nos leva, onde que isso vem, onde que isso vai nos levar. Portanto, vamos lá. Tudo começou há 9.000 anos atrás, antes de Cristo, tá? Com um grupo conhecido como os missionários de Salém, da hierarquia Melquisedeque, aquele Melquisedeque da Bíblia, que vocês leram em Gênesis, que fez o pacto com Abraão dos 10%, este mesmo. Um mestre, rei de Salém. Salém é uma zona que ficava ali nas mediações da Mesopotâmia, entre a Suméria e Ur dos Caldeus. Tinha ali naquele ponto, entre o rio Eufrate e o rio Tigre, estava ali metido Salém. Porém, dentro disso tudo, esse Salém, ou Melquisedeque, ele é uma consciência da 12ª dimensão que encarnou aqui para poder trazer o melhor do conhecimento da espiritualidade e permitir que nós conseguíssemos ter acesso à informação e a poder montar todo este aparato de espiritualidade que nós conhecemos, certo? A partir dali, os missionários, que também são outros seres que encarnaram. Por que eles encarnaram ali, naquela região de Salém? Porque ali havia um portal dimensional. O maior portal de entrada dos seres estava exatamente, ainda está, no Oriente Médio, e é ali onde eles estão, não é? Onde muitos seres vieram para poder tomar o lugar que não é deles aqui no nosso planeta Terra. Portanto, esses missionários, já com o conhecimento que eles carregavam, eles entenderam que deviam ajudar os humanos, eles ajudar o próximo, né, a poder obter esta sabedoria. E aí eles foram seguindo pelo mundo afora, foram levando conhecimento para todo ponto quando fosse necessário. No antigo Kemet eles levaram lá o conhecimento e instruíram aquele povo também na sabedoria do conhecimento oculto. Eles foram também para a Índia, eles passaram conhecimento na Índia, eles foram para o Tibete, foram para a China, eles foram para todo aquele ponto na altura daquela civilização um pouquinho mais evoluída. Eles tiveram em contato com os maias, tiveram em contato com os incas, com os astecas, esse povo que hoje misteriosamente desapareceu e muitos andam a tentar encontrar tentar saber onde eles estão, não é? É ainda um mistério, mas nós sabemos onde esse povo foi parar hoje, nós sabemos onde é que eles estão. São de uma dimensão bastante diferente, uma vibração completamente outra,
que nós não temos nem sequer noção do que é isso. Porém, esse povo foi levando esse conhecimento, foi transmitindo essa verdade a vários grupos, foram criando vários mestres, foram instruindo vários mestres. Porém, esses mestres que foram instruídos, eles também foram levando conhecimento para os outros grupos. Aí esses grupos se espalharam. Dentro desse contexto, eles foram criando religiões. E todos eles, como vinham da mesma formação, que vinham do mesmo circuito, da mesma compreensão, então esses mestres começaram a levar o mesmo conteúdo. As 9 principais religiões, as mais antigas do planeta, elas têm o mesmo conteúdo, o mesmo conceito, têm o mesmo padrão de ensino, o mesmo padrão de vibração. Elas trabalham para o mesmo propósito. Ressoar a energia positiva para o universo, ressoar a energia positiva para o cosmos, para o Criador. Manter a conexão, a fusão entre o ser humano e a fonte criadora. Sempre foi o propósito desses mestres, desses seres que trabalharam nessa caminhada. Dentre essas religiões criadas por eles, nós encontramos o sinismo, o judaísmo, o budismo, o hinduísmo, o zoroatismo, o jainismo, o shintoísmo, o taoísmo e confucionismo. São essas 9 religiões que nós encontramos, né? As mais antigas, né? Que hoje não são tidas, não são vistas, não têm expressão porque essas religiões não foram levadas em conta porque não criaram massas. Portanto, são religiões que têm um conceito muito rígido sobre Deus. Eles entendem Deus na outra perspectiva, entendem Deus como uma energia, como uma fonte, não como um ser que se ensinou por aí, que nós fomos aprendendo da Bíblia, que Deus é aquele que falou, que diz que vocês são meu povo e se não obedecerem eu faço isso e faço aquilo. Não, não é esse Deus, não. Esse aí não é o Deus Todo-Poderoso. Isso aí é um mestre geneticista que criou, que alterou geneticamente a raça humana. E para você ter noção, metade da nossa genética vem deles, ok? O cromossoma que é responsável pela criação, pela produção de um ser, que nos ajuda a termos o espermatozoide para poder conceber um ser, esse cromossoma veio deles, o cromossoma 23 veio deles, tá? Metade do nosso cérebro é reptiliano, veio deles. Então não é esse Deus que nós falamos aqui. Nós estamos a falar da fonte criadora, aquele que criou a matriz de criação pelo qual todos nós viemos e nos estamos presentes hoje. É esta fonte que nós estamos aqui a abordar, que nós estamos a falar, para que você aí em casa compreenda a respeito da espiritualidade, tá bom? É importante que você abra a tua mente, não seja enganado como foi enganado a vida toda, tá? E você perguntar, mas a Bíblia não é palavra de Deus? A Bíblia não é palavra de Deus, não é bem assim. A Bíblia foi alterada. A Bíblia era escrita, codificada, era para poucas pessoas terem acesso, e o conhecimento que estava lá na altura não era para ser passada lendo, era para ser passada de forma oral. É por isso que existe o grupo cabalista, que a Kabbalah significa receber. Era receber o que? Era receber conhecimento dos mestres, para os alunos poderem aprender e evoluir através do conhecimento oral, não lido como está se lê de forma deturpada. Não é isso aí. 75% do que você lê na Bíblia não é verdade. Foi completamente alterado, foi completamente mexido, foi completamente trabalhado com o propósito distorcido de beneficiar quem o traduziu. Então você começa a ter ali conteúdo, começa a ter ali noção, começa a ter ali entendimento claro de que muita coisa que você vê não está certo, de que esse livro que supostamente existe há 2000 anos atrás é um livro completamente deturpado, completamente adulterado, completamente mexido por aqueles que jogaram pelo interesse, por aqueles que acreditavam que alterando o contexto da palavra, eles conseguiriam manter o ser humano preso na ignorância a vida inteira. E não é que eles conseguiram durante 2000 anos. Só que como você olha para a história, olha para o processo hoje, já não acontece a mesma coisa. Hoje nós estamos um tanto quanto mais despertos, né? Um tanto quanto menos alienado, estamos mais, conseguimos recuperar o nosso poder, conseguimos trazer para nós o que é nosso, recuperar aquilo que é nosso por direito e paramos de ser ignorante. Embora você olhe, ainda existe muita resistência daquelas pessoas que foram doutrinados, foram ensinados, não é? A acreditar que aquilo que está ali
é exatamente a verdade. Porém, nós que destapamos a consciência, nós que trabalhamos em prol do bem, nós que trabalhamos para despertar a consciência do próximo, porque esse é o propósito, nós começamos a trazer para você um conteúdo de ensinamento completamente diferente. Não para que você acredite piamente que a verdade está em nós, não. Nós estamos a trazer uma chave para que você use, destape a tua consciência e você seja buscador. O propósito é buscar. Voltando para as religiões que já falei, o nosso Mestre Jesus, ele quando teve a sua peregrinação pelo mundo afora, desde os 14 anos de idade até os 30 anos, 29, 30 anos, ele andou por esse mundo à busca de conhecimento. Ele andou por esse mundo a tentar encontrar um jeito de despertar a consciência dele também. Porque ele desceu na dualidade, ele desceu aqui na matéria. Ele não deixou aqui com 100% da sua força, não. Ele teve que trabalhar para que as energias cósmicas entrassem de volta nele e fizessem ele despertar a consciência e voltar a ser um ser dimensional como ele veio para aqui. Lembre que a preparação da vinda dele durou mais ou menos 900 anos. Muito tempo para preparar a chegada dele. Então ele tinha que estar o máximo da sua força, o máximo da sua consciência, tentar entrar em contato com tudo aquilo que era possível entrar em contato com a espiritualidade, para que ele não se perdesse, para que a consciência dele não se perdesse. Foi isso que aconteceu, foi isso que o mestre fez. Ele andou por esse mundo, estudou essas religiões, compreendeu o conceito das religiões e a partir dali entendeu qual seria o trabalho que ele devia fazer. Fazer entender às pessoas que existe um Deus monoteísta, que existe um Deus amoroso, que está aqui para que nós viéssemos a nos conectar com esse Deus, que é a fonte, porque nós somos a extensão, a continuação desse Deus, em onde quer que ele vá. Nós somos isso. As experiências que nós vivemos, as experiências que nós carregamos da vida que nós vivemos, essas experiências positivas vão exatamente sendo devolvidas na conexão com a fonte. Então é por isso que o Mestre passou para nós esse conhecimento, este ensino, e nós, como servidor, como voluntário do reino, entendemos que temos que fazer o mesmo trabalho, que temos que trazer atenção, né, sobre o conhecimento às pessoas. É o que nós fazemos. Porém, com o passar dos anos, como eu já disse, a Bíblia foi alterada, foi trabalhada, houve interesses da parte de quem escreveu, e eu disse claramente que essa Bíblia aí que você lê todos os dias, não é? Que nós temos tido contato com ele também, nós avaliamos o conteúdo. Você precisa entender que se você quer ler a Bíblia, você tem que ler a Bíblia de dois contextos. Primeiro, leia a Bíblia de forma acadêmica para você entender e fazer as perguntas certas, para você fazer a crítica certa e para você perceber por que razão esse Deus agia como agia. Mas leia também de forma cristã para que a tua espiritualidade consiga te fazer entender que esse Deus que você ama, esse Deus que você se perde por ele, que você acha que ele está o certo, que ele tem o direito de matar e de criar vida, você acha que essa atitude é a mais correta, também tens que avaliar isso desse jeito. Então, esses dois pontos de vista vai te ajudar você a ter entendimento claro e preciso do que essa Bíblia fala sobre esse Deus. Para você compreender se o Deus que está no Velho Testamento é o mesmo que Jesus falou. Porque esse Deus é um Deus vingativo, um Deus mal disposto, aborrecido, cansado, estressado. Mas você vai lá para Mateus, você entende que Jesus não falava de um Deus assim. Ele falava de um Deus amoroso, ele falava do amor ao próximo, ele falava da conexão, ele falava de tudo isso. Então você tem que olhar, tem que variar. Por que você não corre muito no Velho Testamento para ir ler o que está lá? Por que você não consegue entender o que está no Velho Testamento? Você vai encontrar ali uma confusão, mas uma confusão muito grande que ele causava. Daqueles povos todos. Você vai para o livro de Abacuque, você vai ler Zacarias, você vai ler Ageu, você vai ler todos esses livros ali, vai ler Naum, você encontra uma gestão de conflito ali, que ele mesmo causava. Então Jesus, quando veio, ele começou a desmistificar, começou a trabalhar todo esse processo, começou a trazer um entendimento melhor sobre o conceito sobre Deus. Aí também o mestre foi mal compreendido, foi muito mal interpretado por aí todos esses, os saduceus, os fariseus, os jebuseus, toda aquela casta, aquela elite que havia no tempo dele. Não estavam a compreender porque todos eles trabalhavam para o interesse de quem? Para o interesse de Roma. O interesse maior era Roma.
como Roma era o ponto focal do interesse e todos aqueles que tinham a religião, que serviam, eles tinham que trabalhar em prol de Roma, então Roma fazia de tudo para que ninguém destruísse o plano político, religioso, para poder continuar a tirar imposto. Era isso que Roma fazia. Porém, quando criticavam o mestre sobre o imposto, ele respondia claramente: dei a de César o que é de César. Quer dizer, se o que eles querem é imposto, paguem imposto. Qual é que é o problema em vocês pagarem imposto? Eles não são o governo atual? Não são eles que estão a mandar? Não são eles que estão a pedir imposto? Dê imposto. O que é que eu tenho a ver com isso? Enfim, entre várias contradições e retórica que o mestre usava nos seus ensinamentos, que criava muito tumulto, muita confusão, muito conflito no seio de todos eles faziam de tudo para que as coisas, para que o mestre não continuasse a fazer o seu trabalho, para que acabasse com aquilo, porque ele era um incômodo. Parecia ser um encosto para aquele povo. E eles eram assim. Então o que eles fizeram? Eles foram criando mecanismos, foram criando processos para que o nome do mestre fosse exatamente deturpado. Tentaram muitas formas, mas como ele era, ele tinha o domínio dos poderes místicos, ele podia muito bem se transfigurar. Ele tinha muitos rostos. Um exemplo disso, para vocês entenderem que ele tinha muitos rostos, é o fato de o mestre, por exemplo, quando foi encontrado, quando foi levado para o Sinédrio, Judas teve que dizer aos soldados romanos que aquele a quem eu beijar, esse é o tal. Por quê? Porque até mesmo os soldados romanos não conheciam Jesus, não sabiam quem é Jesus. Então, como vamos levar uma pessoa que a gente não conhece? Ele tinha o poder de se transfigurar, tinha esse contexto, tinha esse misticismo dentro dele. Ele tinha o domínio, por quê? Porque ele estudou espiritualidade. Ele compreendeu todo o processo, ele estudou reencarnação, ele estudou Reiki, ele estudou todo esse processo energético para poder aprender a fazer o seu trabalho. Junto com a consciência crítica que ele já tinha um pouquinho mais evoluída, um pouquinho mais trabalhada, um pouquinho mais estabilizada, o processo foi andando e facilitou o trabalho dele enquanto ele esteve aqui na Terra. Então, toda essa trajetória do mestre, toda essa trajetória da religião, é para chegarmos aonde? É para chegarmos num ponto e nós entendermos o que realmente não nos foi contado até hoje, o que realmente nós não entendemos até hoje, o que realmente nós continuamos a ser cegos, a ser guiados pelos outros cegos sobre a questão da religião, sobre a questão da espiritualidade. Nós não somos guiados por pessoas que conhecem espiritualidade. São somente religiosos que aprenderam a doutrina da filosofia, que aprenderam outras doutrinas que os ajudasse a tentar manipular o povo até os dias de hoje. E nós, avidamente, continuamos a viver dentro dessa manipulação porque nós não compreendemos o processo e como funciona. Lavagem cerebral tem havido continuamente. Lavagem mental tem havido continuamente. Na própria igreja, onde você muitas das vezes vai estar, eles usam um processo de hipnose e um processo telepático que prende você ali. Por que eles estudam teologia? Teologia é o quê? A ciência que estuda o comportamento de Deus. Como Deus é que eles estudam o comportamento dele? A fonte criadora, eles não compreendem Deus. Eles não compreendem a energia, não compreendem o cosmos, não compreendem nada. E vamos voltar lá para cima, onde tudo começa. Quando Cristo morre, esse crucificado, que essa falsa morte, que eu sempre digo, Jesus não foi crucificado ali naquela cruz, não teve lá, que ele foi um outro ser, uma encenação muito grande que houve ali, e hoje a humanidade pensa que ele morreu naquela cruz, e colocam aquele exemplo ali de que essa cruz representa o Cristo sofrido, e que você vai para a igreja, olha para aquela cruz, até assusta, dá medo. Em vez de você ter sentimento, você sente medo de ver aquele cenário macabro que é colocado ali. Então, quando o mestre é julgado e aconteceu aquela encenação, o processo começa. Os discípulos ficaram todos eles separados e dispersos, e para ter noção dos discípulos do mestre, o único discípulo que compreendia a espiritualidade do mestre, compreendia a consciência crística do mestre, era Judas. E para dizer aqui claro e afirmar claramente que Judas não traiu o mestre, Judas não traiu Jesus.
Ok? Jesus, porém, fez compreender uma coisa. O que Judas fez foi entender a humanidade a respeito do perdão incondicional. Não importa o que você vai fazer, não importa a maldade que vão causar a ti, o perdão deve ser incondicional. O que Judas fez foi um exemplo claro e típico do perdão incondicional. Segundo, Judas não se matou. Judas foi morto por aqueles que não compreenderam o trabalho dele, que não compreenderam o plano do mestre e acharam que Judas era um traidor. Mataram Judas. Dentre esses, os próprios discípulos do mestre mataram Judas, porque acharam que ele traiu. E esses discípulos mesmo também não viram a encenação que aconteceu quando Jesus trocou de personagem. Não viram isso. Então, faltava dentro de tudo isso, dentro deles, compreensão do processo. Aí aconteceu aquele cenário todo, foram para Pentecoste, fizeram toda aquela história, os discípulos reuniram para poder se encontrar, o mestre voltou a aparecer, e o mestre esteve com eles, falou com eles, enfim, e começa o processo do Pentecoste. Aí Roma já estava atento ao processo, aí Roma já estava a tentar ver se mataram Jesus, que era aquele que arrastou a multidão. Então, e essa morte de Jesus criou tumulto, criou polêmica. Na altura, não é? Ainda não estava presente o imperador Constantino, não estava. Constantino surge nos anos 300, não é? Constantino surge nos anos 300, foi ele quem cria todo esse cenário aí. Constantino surge muito depois, porque até então, né, não se havia escrito nada sobre Jesus Cristo. Ponto. O que é que houve? Há um historiador conhecido como Cláudio Joséfo, do primeiro século. Ele afirmou que não se encontrou evidências claras das fontes, né? Daquilo que o mestre viveu, das obras do mestre, não se encontrou. E porque os discípulos de Jesus eram todos ignorantes, eles não tinham escolaridade. Eu pergunto, eles iam escrever o quê? Eles iam escrever como? A única coisa que eles fizeram foi passar de forma oral o conhecimento que eles tinham para os outros que foram também passando de forma oral, para os outros também que foram passando de forma oral, e foi-se passando todo o conhecimento de forma oral para que as pessoas entendessem aquilo que aconteceu lá com Jesus Cristo. Lembrando que de todos os apóstolos de Jesus, o mais novo era João, que na altura que Jesus começou a trabalhar, que recrutou-os na peregrinação dele, João tinha 16 anos de idade. Era o mais novo. É por isso que é o último dos apóstolos, que surge no final, ali na ilha de Pátamos, para contar a história da revelação, quando os arcanjos, né? O arcanjo vem, aqui nesse caso, o arcanjo Gabriel, que é o mensageiro, que é entre eles o arcanjo dos mensageiros, o arcanjo Gabriel. Ele surge e fala com João para poder falar sobre a mensagem do Apocalipse, né? Aquelas histórias todas que a gente já ouviu e já sabe, que também é um livro bastante polêmico, mal interpretado. E as pessoas pensam que Apocalipse vai se cumprir no futuro. Apocalipse é um livro atemporal. Apocalipse é um livro que já se cumpriu no passado. Apocalipse é um livro que se cumpriu agora há pouco, nas guerras mundiais. Apocalipse é um livro que vai se cumprir lá à frente. Então, Apocalipse é um livro atemporal e não se espera que se cumpra no final, não. Então, é um livro cabalístico também. O entendimento está ali, não é para nós entendermos do jeito que está escrito aí. Não. Então, aí começa o processo quando Constantino surge no cenário de Roma como imperador e começa a perceber que depois de muitas cruzadas que Roma teve para poder cimentar o seu império, teve em África, teve na Etiópia, teve no Egito, lutou muitas vezes para poder invadir o Egito, não conseguiu. Roma cimentou o seu império em muitos pontos do planeta e conseguiu, a partir dali criou colônias, essas colônias foram trabalhando, e Roma sabia que o único jeito dele poder conseguir conciliar o seu reinado era através da religião. O único jeito. Então o que aconteceu? Criou vários mosteiros, selecionou vários missionários que foram para várias partes do mundo, começaram a colher informações. É isso que aconteceu. Vários missionários romanos, na altura foram para esses pontos do mundo, começaram a colher muitas informações, começaram a colher muito material, muito livro, muito conteúdo, e foram trazendo para Roma. Aí foi-se criado vários grupos de papas, foi criado vários grupos de clérigos, que foram estudando todo um conceito da religião, para poder estruturar e armar um plano, armar um projeto, para que Roma cimentasse seu poder. Lembrando que Constantino veio de muitas batalhas, onde Roma perdia terreno,
onde Roma perdia muitos territórios. Então Roma precisava conciliar o território dele para manter, a suplementar outra vez o Império Romano naquela altura. Então Roma teve que criar alguma coisa. Então o que aconteceu? Quando esses cristãos, discípulos de Jesus, estavam ali a seguir a orientação do mestre, a se revoltarem contra Roma por causa da morte do mestre, Constantino mandava decepar. Constantino mandava matar os cristãos, mandava destruir. Eram levados em arenas, e aí nas arenas, os discípulos todos eram maltratados, eram massacrados, eram mortos, eram dilacerados pelos animais. Porque Constantino não queria. Ele disse, eu vou acabar com essa raça, eu vou acabar com esse grupo todo, eu vou destruir todos eles. Só que cada vez que Constantino mandasse matar os discípulos, mais grupos eram feitos, eram formados. Mais pessoas acreditavam na mensagem do mestre, mais pessoas iam fazendo. E mais grupos iam se aumentando e iam se fomentando. Então o que houve? Constantino insistia em matar os cristãos. É aí que surge a sua mãe, Helena. Né? Helena surge no cenário e aconselha Constantino e diz claramente que se você quiser conciliar o império, você tem que unificar a igreja. Você tem que unificar esse povo, você tem que trazer a atenção desse povo, parar de matar eles e poder entregar o Cristo que eles querem. Entrega o Cristo que eles pedem, não o Cristo que eles pedem, entrega o Cristo que eles pedem. A partir dali você vai parar de ter conflito com eles. Você vai cimentar o teu império, você vai unificar a religião e a política, você vai criar um monstro império e ninguém mais vai te segurar. Constantino pensou muitas vezes no conselho que a mãe deu. Constantino pensou muitas vezes naquilo que podia fazer para poder trabalhar, para poder suplementar isto. Aí, quando ele depois acordou com uma ideia genial, decidiu que, tá bom, já que é assim que tem que ser, então vamos implementar o cristianismo, vamos lá pegar nesse Cristo dele, vamos trabalhar para podermos ver qual vai ser o processo, a política que nós vamos usar para poder fazer com que esse Cristo viva no coração desse povo. Vamos tentar transformar esse Cristo no Deus que eles querem e vamos trabalhar. É aí que surge, por exemplo, Linneu de Lyon foi um bispo conhecido como pai da igreja naquela altura, no ano 180 da nossa era comum. Irineu de Lyon, ele começou a entender que foi-se escrito muitas coisas sobre Jesus, né? Muito material havia escrito sobre o mestre, mas porém esse material escrito sobre o mestre não tinha autoria, ninguém assinava por baixo como sendo o escritor. Por quê? Porque esses discípulos de Jesus, os apóstolos, sendo ele ignorante, até o ano 180 já estavam mortos. Não havia mais ninguém vivo. Não havia mais ninguém para contar a verdadeira história da presença do mestre, porque não tinha isso. Então, Irineu de Lyon, que era conhecido como pai da igreja na altura, ele faz o quê? Ele cria um plano genial. Começou a elaborar uma ideia de poder assinar pelos escritos todos com o nome de qualquer um. É aí que ele começa a criar o nome de Mateus, Marcos, Lucas, João, não é? Criou o nome de todos esses aí. E esses nomes criados por Irineu de Lyon foram os nomes colocados nas escrituras como sendo os evangelhos de Mateus, evangelho de Lucas, evangelho de Marcos, evangelho de João e por aí fora, esses evangelhos todos que nós conhecemos. Foi ele que criou isso, foi ele que assinou, foi ele que criou os nomes dos evangelhos que nós temos hoje. Sendo Lucas, porque você se pergunta quem é Lucas. É tudo nome, né, italiano, é tudo nome itálico, né, que veio do galego. Galego é uma língua que se originou, que veio também do aramaico, depois o galego veio o itálico veio o português. Então foi todo este cenário, todo este processo que aconteceu ali para poder fazer a criação desses escritos conhecidos como os evangelhos. Aí, porém, como os missionários mandados por Roma, através de Constantino, através das suas colônias existentes no mundo afora, já fizeram o trabalho de recolha de material, já fizeram o trabalho de recolha de informação, já recolheram muito material escrito, que fosse material para sustentabilizar o plano de Roma, de criar a hegemonia entre a religião e a política e cimentar o seu poder. Então eles foram começar a trabalhar todo o processo. Aí chega o ano 325, no Conselho de Niceia. O Conselho de Niceia aconteceu em 28 de maio de 325, terminou em 28 de julho de 325. Foi exatamente esta época, 28 de maio
de 325 a 28 de julho de 325. Foram 2 meses de reunião no Conselho de Nicéia para encontrar uma resolução, para encontrar uma resposta de como seria feito o cristianismo que nós temos hoje, que muitos de nós veio dele, para poder despertar a consciência. Nesse concílio de Nicéia, muita gente morreu, sabia? Nesse concílio de Nicéia, muita gente morreu. Haviam aqueles ortodoxos que não concordavam com as ideias, que criticavam, não é? Que criticavam aquilo que Constantino mandava. Os outros papas, os outros bispos na altura, dentre esses Atanásio, entre outros que estavam ali presentes, alguns concordavam, outros criticavam, alguns aceitavam, outros negavam, alguns traziam ideia mais lógica para poder se fazer, outros não concordavam. Um dos pontos, por exemplo, que foi discutido muito abertamente no Concílio de Nicéia, foi exatamente esse conceito de Pai, Filho e Espírito Santo. Como seria isso? Como seria colocado Jesus no patamar de Deus, sendo ele filho? Foi tudo uma discussão muito grande. Como iam colocar Maria, mãe de Jesus, a Virgem Maria, dentro desse cenário todo? Estão a perceber? Então, o Concílio de Nicéia trouxe essa discussão, esse conflito. Só exatamente em julho de 325 é que houve a conclusão que todo mundo tinha que concordar com Constantino. Ninguém tinha como discordar, porque ele mandava matar. Ele não queria saber, ele queria sementar o poder. E o poder de Constantino tinha que ser sementado a todo custo. A todo custo tinha que ser sementado o poder. Aí foi-se criado todas as políticas dentro do concílio para que a religião fosse a cereja no topo do bolo do plano de Constantino para manter o seu poder, a sua hegemonia no mundo. Então tiveram que trabalhar. Depois que houve a conclusão no Concílio de Nicéia, onde concordaram com tudo, com a Trindade, concordaram com Jesus como, não como Filho de Deus, mas Jesus como Deus, concordaram com a Virgem Maria, concordaram com toda aquela coisa que a gente já sabe, que a igreja fala, que a igreja usa, que a igreja apresenta. Houve concordância com tudo isso. Aí depois o processo foi andando. O que aconteceu com as outras informações de Jesus Cristo? Jesus Cristo, como sabia que os 11 apóstolos não compreenderam a essência do seu ensinamento, da mensagem que ele estava a tentar passar, Jesus Cristo tinha outros 72 apóstolos. Que desses 72 apóstolos estava incluído o grupo de missionários que também ajudavam na divulgação da mensagem, né? Que são conhecidos como os essênios, um grupo espiritualistas também que vieram do cosmos, são das Pleiades, né? São aqui de Sírios, que também estiveram aqui, encarnaram, e foram trabalhando assim esse processo. Eles eram os discípulos do Mestre e levaram a mensagem. Por quê? Porque eles eram intelectuais, eles escreviam, eles tinham conhecimento. Dentre estes, dentro do grupo estava Maria Madalena, a Maria Madalena, que eu vou aqui afirmar e dizer com todas as letras, com toda a verdade, Maria Madalena, mulher de Jesus, Maria Madalena que casou com Jesus, Maria Madalena que teve filhos com Jesus, Maria Madalena que foi mãe de 3 filhos, 2 rapazes e uma menina. A menina chamava-se Sara, que casou no Império Britânico com um dos filhos dos príncipes do Império Britânico, naquela altura. Maria Madalena e esses essênios, esses 72, levaram a mensagem e foram para o mundo afora. Passaram pelo Egito, deixaram a mensagem no Egito. Tanto é que foi encontrado alguns papiros canônicos, que são 4.200 rolos de conteúdo e informação que falavam do serviço do Mestre, que falavam do trabalho de Jesus. 4.200 papiros encontrados ali na região conhecida como a região de Nag Hammadi, que hoje tem uma biblioteca lá no Egito. É lá onde foram encontrados esses rolos com essas informações todas. Porém, Roma perseguiu esse grupo. Roma foi atrás desse grupo, foi atrás dessas informações. Mandou missionários ali, mandou secretas ali, mandou bispos secretas, mandou uma série de pessoas em volta de tudo isso para poderem colher toda a informação e acabar com o nome de Jesus, porque estava a manchar exatamente, a mensagem estava a manchar exatamente o plano deles. Então tinham que eliminar o nome de Jesus
todas as informações que podiam levar para o nome de Jesus tinham que ser banidas. E Roma fazia de tudo, mandou secreta para todo quanto é canto. Maria Madalena esteve na França, fugiu na França por causa disso. E para dizer mais aqui para vocês que o próprio Jesus, ele não morreu, ele não foi aos céus, como se diz. 40 dias depois, ele não foi, ele ficou aqui. Ele saiu, deixou aqueles discípulos ali. Ele seguiu viagem para outro ponto do mundo. Ele foi trabalhar para outros lugares. Ele teve contato com Maria Madalena muitas vezes, porque ele também continuava a ser perseguido. Ele usava o poder telepático. Ele usava o desdobramento astral. Ele usava a bifurcação, que é um outro processo de conexão presencial, espécie de holograma que viaja num trajeto para o ponto onde está alguém. Ele entrava em contato com a família desse jeito. José de Arimateia foi aquele que ajudou Maria Madalena, foi aquele que ajudou Jesus nesse processo todo. José de Arimateia, ele tinha influência dentro do judaísmo. José de Arimateia, ele era comerciante muito influente. Ele tinha muito conteúdo importante para poder passar. Ele tinha influência para poder ajudar. Tanto é que Maria Madalena não passou necessidade. Maria Madalena não passou fome. Maria Madalena não teve dificuldade. Porque José de Arimateia estava ali para ajudar nesse processo. Okay? Porque foi o acordo que ele fez com o Mestre, foi o acordo que ele fez com Jesus, e esses acordos foram completamente cumpridos por ele próprio. Então o processo foi andando. Quando se concluiu o Concílio de Niceia, em julho de 325, ficou claro o seguinte: todos os livros apócrifos que tinham informações que comprometessem a política de Roma tinham de ser banidos. Dentre esses livros está o livro de Enoque, o livro com 64 chaves codificadas de conhecimento e informação sobre o universo. Repito, o livro com 64 chaves codificadas de informação sobre o universo. Tinha que ser banido porque aquele livro já falava de extraterrestre, já falava de cosmos, já falava de seres que vinham de outro planeta para aqui, já falava de nave. O livro de Enoque já falava disso. Então, não podia, isso ia chocar com os interesses da igreja, se a população que tivesse acesso a esse livro tivesse esse conhecimento, iam saber que então existem mais outras coisas que nós não sabemos. Pelo poder da ignorância naquela altura, foi-se necessário se manter isso em segredo. O livro de Enoque não entra no cânon bíblico e muitos outros livros apócrifos não entram no cânon bíblico porque ia contrariar os interesses da religião. Ia contrariar os interesses do cristianismo. E para que esse cristianismo fosse visto, e para que esse cristianismo ficasse patente, fosse sementado, foram precisos usar mecanismo de força para que a população aceitasse o cristianismo. Lembra, o cristianismo não foi colocado de forma pacífica. As pessoas não aceitaram o cristianismo de forma pacífica. Foram feitas imposições. As pessoas tiveram que ser impostas a aceitar o cristianismo. A todo custo você tinha que aceitar, a todo custo você tinha que renunciar, tudo que você estava fazendo, tudo que você tinha que se considerar pecador, porque a Inquisição começou ali. No ano 400, quando tudo se concretizou, 75 anos depois, tudo ficou conciliado, tudo ficou organizado e pronto, então agora começaram a trabalhar para que a religião fosse suplementada. Roma entrou em força, Roma trabalhou todas as suas colônias, Roma só encontrou resistência na Etiópia. Para vocês terem consciência do que eu estou a dizer, a Bíblia mais antiga do mundo está na Etiópia. Está no maior monastério, templo etíope, onde existem guardiões do conhecimento que não permitem que ninguém tenha acesso àquela Bíblia. Até mesmo os visitantes, eles não têm acesso. Por quê? Porque aquela Bíblia revela toda a verdade. Até inclusive o livro de Enoque está lá, nesta Bíblia, e tem lá muitas informações. Como é feito o nosso universo, como é feito essa cúpula onde nós estamos aqui, do nosso planeta, está lá contido no livro, na Bíblia contida, que está contida na biblioteca do monastério da Etiópia. Está lá. E para vocês verem hoje que a Etiópia, por exemplo, é o país multirreligioso. Você encontra todo tipo de religião na Etiópia. Inclusive o calendário etíope não é igual ao nosso. 2024, na Etiópia ainda é 2016. O calendário etíope está atrasado aproximadamente
aproximadamente 8 anos de diferença com o calendário gregoriano, que é o que nós usamos. Eles mantêm essa hegemonia, mantêm esse poder, mantêm essa verdade, mantêm essa tradição e não querem que isso se quebre. Roma conseguiu, foi. A Roma conseguiu invadir o Egito. A partir da invasão do Egito, no ano 30, quando Cleópatra era faraó no Egito, foi traída pelos romanos através do seu irmão Marcos, que não gostou de vê-la no poder. Marcos traiu Cleópatra através do exército romano que vinha de uma das alas norte do rio Nilo para cima e não encontraram resistência e conseguiram entrar para poder invadir Egito. O Egito era impenetrável, embora já tenha sido invadido outras vezes por Alexandre o Grande, depois pelos árabes, mas o Egito era impenetrável. Daí o processo foi andando. Quando o Egito caiu na mão de Roma, Roma sabotou. Roma levou tudo. Roma levou todo o conhecimento que tinha na Biblioteca de Alexandria. Incendiaram a Biblioteca de Alexandria por quê? Porque quando pegaram todo o material necessário, todas as informações, todo o conteúdo sobre as antigas religiões do mundo, todo o conteúdo sobre todas as informações que hoje você encontra na Bíblia, foram tiradas de lá da Biblioteca de Alexandria, eles tiveram que destruir parte da biblioteca para parecer que tudo queimou lá. Hoje você encontra no Vaticano 10 quilômetros de distância dentro do Vaticano só de biblioteca, só de conteúdo, só de informação do mundo, de tudo o que aconteceu, como isso foi criado, como nós, raça humana, fomos estruturados, fomos feitos. Você encontra lá na Biblioteca de Roma, está lá no Vaticano. Quem vai ter acesso a isso? Ninguém. Por quê? Porque não há possibilidade de se ter acesso. Como eu sei dessas informações? Fontes canalizadas, informações dos mestres, conteúdos buscados, deram acesso a ter essas informações que eu estou a passar para vocês aí do outro lado. Por isso, o nosso objetivo é despertar a consciência. No ano 920, quando houve conflito religioso ali dentro de Roma, na construção da igreja, e depois Martinho Lutero e os outros ortodoxos não concordavam com as políticas da igreja, porque a igreja, por causa da imposição, por causa da obrigação, por causa de impor-lhe coisas dentro do padrão, muita gente não estava concordando com a igreja. Não é? Aí houve o protesto que houve ali foi com que essas igrejas, todo esse grupo que estava ali associado a Roma, associado ao Vaticano, acabou separando-se. Aí surgiu as evangélicas, surgiu a protestante, surgiu hoje, que temos aí uma série de grupos do sétimo dia, enfim, essas religiões todas foram surgindo com todos os vários conceitos, que protestaram contra a igreja e decidiram seguir o seu caminho. Aí houve a proliferação das igrejas todas, que começa nos Estados Unidos da América. Okay? Que começa nos Estados Unidos da América, a partir do ano 1813, começa esse processo. Entre 1813 e 1825, começa esse processo da religião ali, entre muitas delas vão surgindo, né? A Batista, surgiu a Anglicana, surgiu a Metodista, não, surgiu a Batista, surgiu a Pentecostal, não é? E surgiu muitas outras que foram se proliferando pelo mundo afora, por esses camaradas que estudaram e compreenderam o que é que devia ser feito. Aí se expandiram, foi se expandindo, e hoje nós temos essa confusão, hoje nós temos esse conflito, hoje nós temos essas religiões, hoje nós temos essas doutrinas todas que estão a nos trazer problema, que não estão a nos deixar entrar na conexão com o Criador, não estão a nos deixar entrar na conexão com a fonte divina, estão a nos criar separação. Ao invés de nos aproximar da fonte, eles nos afastam da fonte, através das doutrinas, das crenças limitantes, nos fazendo crer que o Criador é um assassino, que o Criador é um Deus mau, que o Criador é... E você, se você é o pecador, e se você não fazer aquilo, você vai para o inferno. Quem criou o inferno? Que está na Bíblia hoje. Inferno foi criado há 600 anos atrás por um indivíduo chamado de Dante de Alighieri, contratado pela igreja para fazer mudança desses aspectos todos. Dante de Alighieri, você encontra nos seus romances, nas suas cartas, todas essas informações do inferno de fogo. As alterações bíblicas foram se fazendo ao longo do tempo. E essas palavras foram contidas. Quantas vezes a Bíblia sofreu alteração de tradução? Já se perguntaram? Quantas vezes? Está sempre a sofrer alteração constante. Você encontra a Bíblia Ferrara de Almeida, você encontra a Bíblia
Sociedade de Bíblias e Tratados, você encontra a Bíblia King James, você encontra a Bíblia da Nova Aliança, você encontra uma série de tradução. Cada uma delas vai traduzir do jeito que lhe é conveniente. E, portanto, todas as ideias bíblicas, todo o conceito, toda a magia daquelas escritas que nós tínhamos anteriormente perdeu-se. Toda a magia. Porque esses manuscritos, as suas palavras eram entregues a mestres que tinham o domínio, o poder da interpretação, e eles passavam de forma oral para os seus alunos. Não era para ser esse conceito que nós temos aqui, esse conceito religioso, esse conceito dogmático arranjado para privar-nos, para roubar-nos o poder e nos obrigar a confessar. Como é que vocês acham que Roma conseguiam invadir impérios, conseguiram destruir povos e nações? Porque eles criaram o concílio de confissões. Você tinha que se confessar por todos os seus pecados serem perdoados pelo divino. Esse método de confissão era um método que eles usavam para poder arrancar informações às pessoas sobre o que estava a acontecer dentro das comunidades. É isso que estava a acontecer. Você vai lá para a catedral e você na catedral encontra o bispo e senta e diz assim: bispo, vim confessar os meus pecados. Vim confessar o que eu sei, vim confessar o que eu fiz. Essas confissões davam abertura para que a igreja soubesse todos os segredos do que estava a acontecer com as famílias. E a igreja tinha acesso a isso. E a igreja tinha um exército. A igreja tinha um exército. Você acha que os legionários surgiram como? Aquele grupo, aqueles legionários, surgiram como eles? Eles surgiram porque a igreja foi criada para poder trabalhar na Inquisição. Esses legionários surgiram porque eles foram criados. A igreja criou esse grupo para poder trabalhar em benefício e a favor da igreja. E eles fizeram serviço. Destruíram o império, destruíram o reino, sabotaram. O Império Britânico já estava dentro disso. A tradução Rei Jaime foi feita por quem? Foi feita pelo Império Britânico, porque não concordavam, não tinham acordo com a Igreja do Vaticano, com o Império Romano. Já estava a haver divergência, quando o Império Romano depois cai, tudo se complicou. É por essa razão que você olhar que o Vaticano está separado. O Vaticano é controlado por outros seres. Para você ter uma noção clara aqui do que eu estou a dizer, quem controla o Vaticano não é branco. Quem controla o Vaticano não é branco, é negro. Que está por detrás de toda essa cozinha ali é negro, não é branco. Quem controla o Vaticano são raças extraterrestres, são reptilianos, são draconianos, são raça homocapenses. 4 raças estão ali metidas dentro do Vaticano e controlam aquele poder todo. Quem valida as guerras são eles. Através do quê? Através de todo esse processo que eles criaram. Eles implementaram a religião hegemonicamente na Terra para poder servir de base, para sustentabilizar todos os seus percursos. Todas as cruzadas criadas foram criadas por eles. Hoje você vê aqui no nosso território, à nossa volta, somente o fanatismo dessas crianças religiosas que são armadas, que têm conhecimento da Bíblia, não sabem nada. Não tem nada, eles estudam teologia, que foi um sistema criado pela igreja para poder mantê-los no controle. Você acha por que razão as igrejas seguem um programa, um protocolo religioso? Tem um programa padrão do Conselho da Religião a nível do mundo. Por que você acha que eles têm um programa? Para vocês seguirem todo o protocolo que a igreja vai mandar, todo o protocolo que o Vaticano cria, porque ele controla as igrejas por conta dos governos. Você acha que o programa que a tua igreja tem, o programa que você segue, quem elaborou? É o governo do teu país? É o Ministério da Cultura do teu país? Não, não é nada. É tudo um programa elaborado pelo governo do Vaticano para manter o controle. Vocês não podem falar nada que não esteja dentro do programa. E o governo tem que apoiar nisso. O governo não pode deixar as religiões fazer o que quiserem para que isso não se torne um caos. Para que isso não se perda, não se saia do controle. Então a religião faz o quê? Faz a mesma coisa. Como você acha que a religião vai obrigar os seus membros a irem votar nas eleições? Como? Você diz, não, é normal votar. Não, não é normal votar. Não é normal votar. Se você trabalha espiritualidade, você é de Deus, você é do divino. Você não tem que aliar-se a partidos políticos.
Não entende a lógica do que estamos a falar aqui? Não entende a lógica da verdade que está posta aqui? Quando você olhar para esse diapasão que eu estou a tentar explicar, você vai compreender de onde tudo começou. Do processo que está a acontecer hoje. Hoje você vive sob o controle da Matrix. Essa Matrix foi elaborada por eles, controlada pela religião acima de tudo, de fazer crer que você deve servir, deve obedecer a Deus, senão você vai para o inferno. A crença do inferno é colocada. Hoje você vê todos aqueles que vêm para as redes sociais falar sobre espiritualidade, eles são só papagaios. Eles também não têm noção, nem consciência do que é espiritualidade. Eles não entendem nada de divino, eles não sabem onde está o divino. Eles têm noção disso. Para eles o Deus está na Bíblia. É o Deus da Bíblia que todo mundo segue. Doutrina foi colocada na nossa mente, nos ensinaram a sermos pecadores. Não existe pecado. O que existe é experiência. Você é um ser que está em experiência, está a experienciar o planeta, está a experienciar a dualidade, está a experienciar aqui onde você encarnou. A melhor ou a pior experiência, você vai decidir de que lado você está. É por isso que existe a dualidade, porque a dualidade vai te fazer você experimentar o melhor dos dois lados e você decidir onde você vai ficar. Nos colocaram na cabeça que nós somos pecadores, nos ensinaram a seguir uma doutrina, nos ensinaram que nós temos que comer, beber e andar do jeito que eles quisessem e vestir do jeito que eles quisessem, porque nós estaríamos a pecar. Nos colocaram em imposição e limite sobre sexualidade e nós ficamos limitados, ficamos comprimidos e presos. Olha para os casamentos que você vê na tua igreja. Olha para o casamento religioso que vocês adotam, que vocês seguem, que vocês fazem continuamente, e vocês achando que aquilo é o melhor método. Está lá na Bíblia adulterada de que casai somente no Senhor. Claro que deve se casar com uma parceira, porque vocês estão dentro de um processo de vibração energética. Não é bom que se misture muita energia dentro de um indivíduo, porque isso desequilibra a estrutura toda. Mas daí você sentir que o único jeito de você se livrar do pecado da fornicação, do pecado da masturbação, é você ir para um casamento só para você satisfazer e aliviar o sexo, e depois que você casa descobre que já não ama a pessoa, porque você nunca amou a pessoa, você não entende o que é amor, aí você descobre que não é aquela pessoa que você deve amar e que está arrependida, mas não pode sair da relação, porque senão a igreja vai te descomungar, senão a igreja vai te tirar os privilégios, senão você não vai ser anunciado lá no altar, senão no púlpito, senão você vai ser visto, você vai ser afastado da igreja, os irmãos não vão te cumprimentar. E você tem medo disso, crença limitante. Você não consegue sair dessa crença limitante, porque não te ensinaram a fazer outra coisa. Você não sabe fazer outra coisa, excepto exatamente isso que você faz. E aí você vive num casamento infeliz, você não consegue desenvolver o amor pela parceira, pelo parceiro, porque você sente que não é ali que devias ter, mas por conta da igreja, você se mantém calada, se mantém calado, você vive aquela falsa, você vive aquela mentira, porque tem medo de desagradar o pastor, os membros da igreja, a comunidade, e blá, 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 blá. Você vive assim. No final das contas, você acaba sendo um infeliz, pobre, escravo, miserável, que não tem paradeiro e você não tem poder próprio, não sabe tomar decisão. Okay? O sistema criou um padrão para todos nós, e esse padrão criado pelo sistema nos faz nós vivemos a vida dentro do padrão sistêmico, religioso, cultural, alimentício e entre outros padrões mais criados pelo sistema para poder fazer isso contigo. E o que é que você faz? Você não faz nada. Você é limitado. Você tem crenças limitantes, você bebe da doutrina do sistema que te deixa embriagado e você não consegue se recuperar. Você vive ressacado com a doutrina que você consome todos os dias. Você bebe daquele cálice de doutrina que a religião implementou para ti. É o que você consome. É o único meio que você tem de se manter firme, de se manter vivo, de se manter estável. E você não sabe fazer outra coisa, porque não te ensinaram. Saia do sistema, saia do pensamento, saia desse dogma que você carrega. Começa a pesquisar lá fora, começa a buscar informações, começa a buscar conteúdo, começa a buscar autoconhecimento, para você se conhecer, para você saber quem é você, o que você está fazendo, qual é o teu propósito de vida aqui. Claro que uns são humanos e vão ficar no planeta, mas os outros não são daqui, não são da Terra. Eles vieram ajudar a Terra a despertar.
e tenho que voltar mais cedo ou mais tarde. Aí você caiu na doutrina, no dogma da religião, e você não consegue se lembrar quem você realmente é. Está cozinhado nessa matéria, nessa matrix, e você não sabe fazer diferente. Você entrou no dogma religioso, você acredita piamente que é ali. Hoje você serve a igreja, sem nenhum propósito, você não sabe o que está fazendo na igreja. A única coisa que você aprendeu é que Jesus vai voltar e vai vos arrebatar para vos levar para não sei aonde. Essa doutrina, essa mentalidade que vocês carregam, que vai vos enganar, que vai vos fazer vocês perderem tudo que vocês vieram fazer. Você não é da Terra. É para ti que eu estou a falar, você que está a acompanhar esse vídeo. Você não é da Terra. Você pertence a um outro planeta. Você é extraterrestre. Você foi mandado para aqui. Você veio como voluntário. Você veio como missionário. Você está aqui para ajudar os humanos terrenos a se redescobrirem para poder fazer essa Terra vibrar positivo. Nós somos energia, frequência e vibração. Nós somos isso. Quando você compreende esse pressuposto, você vai saber que está no lugar errado. Não é na igreja onde você deve estar. Não é na religião o teu lugar. Se ela não te conecta ao divino, saia dali. Se ela não entende o que é vibração, saia dali. Se ela não entende o que é frequência, saia dali. Se ela não te dá a liberdade que você perdeu, saia dali. Ela não te dá isso, ela te tira todo o poder, toda a liberdade. Ela te impõe e diz assim, vá fazer isso, tem que fazer isso. Ela passa a vida a te vigiar, todos os teus traços, teus passos. Você perde a liberdade. Toda a liberdade te é roubada, te é tirada por causa da doutrina, por causa do dogma, por causa do ensino, por causa da taça drogada de ensino que a religião dá para você. E você não consegue se recuperar. Todos os dias você está com ressaca da doutrina. E você passa a vida a viver assim. Então, pessoal, desperta a consciência, trabalha a moralidade. Eleva-se, não se deixa levar por aqueles que não sabem o que estão a fazer. Para aqueles que não agregam para você valor, conhecimento, conteúdo e informação. Não se deixa levar por esses. Você vai simplesmente se perder. E você não vai encontrar nenhum ponto. Você vive a vida apertado, você vive a vida como que fosse preso, a prestar sempre declaração e contas. Eu pergunto assim, você diz assim, mas existe o livre-arbítrio e eu sou livre e a igreja não me manda. A igreja manda em você, o sistema manda em você, a matrix manda em você, tudo que funciona aqui dentro desse holograma manda em você e você pensa que não manda. Você estuda na igreja deles, você estuda na escola deles, você vai para a igreja deles, você come a comida que eles querem que você come, você faz as coisas que eles querem que você faz, você obedece às leis do sistema, então você não tem livre-arbítrio. Se você não se exibir aquele diploma de formação do ensino médio ou superior, você não é ninguém. Você precisa de um documento para ser aprovado como alguém que tem valor e para você conseguir ser alguma coisa na vida. Eu pergunto, onde está o livre-arbítrio? Tem livre-arbítrio aí? Para você me dizer que isso é livre-arbítrio? Você não tem capacidade de escolha quando você está na religião. Você tem que seguir, tem que obedecer. Você tem que obedecer o padrão que eles criam para você. Tem que fazer tudo. Tem que obedecer o padrão do sistema que te diz o que você deve tomar para a tua saúde, deves comer para a tua alimentação, o que você deve fazer como lei. Você segue esse padrão. Você segue esse dogma, você segue esse conceito. Você diz assim que eu sou livre, que eu tenho livre-arbítrio. Você não tem livre-arbítrio coisa nenhuma. Você é papagaio. Repito, você é papagaio, você segue a falange, você segue a fala, você segue o conceito que a igreja ensinou para você. Você segue tudo isso. Então você não tem livre-arbítrio. Você é só um papagaio que obedece o sistema. E você continua sendo o programado, reprogramado pelo sistema para você obedecer. Você continua sendo isso, não vai outra coisa. Então acorda desse problema. Acorda dessa energia, saia desse conceito. Trabalha um proceder diferente, melhora. Desperta a consciência, seja buscador. Isso aqui é um holograma. Eu e você estamos dentro de um jogo que existe regra cósmica universal, que se você violar as regras cósmicas e universal, se você pegar o atalho, violar todos os padrões das leis universais, você quando chegar no final do nível, você regressa outra vez no princípio, porque você não obedeceu os padrões. Então se você quer ir para o próximo nível,
Você tem que aprender a obedecer os padrões das leis universais. As leis universais foram criadas antes da criação da matéria. As leis universais foram criadas antes da criação da matéria para poder conciliar aquilo que vai ser criado. Então, se você vive e obedece às leis universais e obedece às leis cósmicas, você segue o padrão, você obedece todo aquele processo do jogo que nós estamos, o universo te dá bônus, você passa para o próximo nível. Ok? Nós somos uma experiência, somos um holograma encarnado dentro deste corpo, criado nesta dimensão, porque isso aqui é um jogo, onde você está e eu estamos. Joga melhor, joga positivo, que você vai sair daqui com a melhor das experiências do sistema. Não se deixa levar, não se deixa bater. A religião não vai trazer nada para você. A religião não vai te dar a liberdade que você tanto espera, você tanto procura. Eles têm crenças limitantes e o único lugar onde eles correm para se refugiar é na Bíblia. Eles não conseguem sair para poder expandir a consciência e buscando outras vertentes, outros conhecimentos, agregando essa espiritualidade dentro deles. Eles nem sabem o que é energia, frequência e vibração. Eles não sabem o que é corpo mental, corpo etérico, perispírito e corpo físico. Eles não sabem esses 4 corpos que você tem aqui na terceira dimensão. E que você deve harmonizar, você deve alinhar esses 4 corpos para você ser bem sucedido. Te ensina o conceito de pobreza, você acha que você é miserável, você é pobre. A melhor riqueza é com Deus. Não, você está aqui para experienciar as coisas. Você está aqui para fazer o bom, está aqui para fazer o bem. Está aqui para desfrutar tudo aquilo que esse plano físico oferece para ti. Viva a melhor experiência de forma livre. Seja livre em tomar as tuas decisões e fazer as tuas coisas. Não vá por esse padrão dogmático que colocaram para você, achando que você é pouca coisa. Não vá para ali. Essas crenças limitantes que foram passando para nós é que está a fazer com que nós nos tornamos esses indivíduos medíocres, de baixa vibração. Implementaram em nós um Deus que é vingativo, que é destruidor. E nós temos o conceito do medo. Nós vivemos no medo. As 6 vibrações mais densas que existem dentro do conceito humano são o medo, o apego, a culpa, a raiva, a violência e a última, o desespero. Quando você associa essas 6 vibrações, você está completamente perdido no conceito da matéria. Eles vão continuar a manter o controle sobre você. Então vença essas vibrações e compreenda o que significa amor incondicional. O amor incondicional é o amor equilibrado. É um amor que não está para o negativo nem para o positivo. Não é um amor ciumento. Quando você afirma que não, eu tenho que ter ciúme porque eu amo a pessoa. O ciúme é um sentimento egoísta, controlador. O amor da fonte, o amor altruísta não tem isso. O amor altruísta é neutro. Ele não está para se aliar com A ou com B. Ele é neutro. Então, você precisa aprender a lidar com isso. E lá onde começou todo o processo, eles vão continuar a manter-nos aqui, a continuar a manter-nos neste programa, a continuar a manter-nos neste entendimento, neste conceito, nessa escuridão, nessa treva de controle, porque nós não vamos conseguir sair. Mas se você entender o conceito real das 99 ovelhas que o pastor teve e aquela ovelha perdida nunca esteve perdida, você vai entender que as 99 ovelhas é você, tua família, todo o grupo que você conhece, que estão dentro do corral do sistema, da granja, e são vocês que fornecem energia para o sistema, para que ele se mantenha ativo, e aquela ovelha que o pastor supostamente foi procurar, supostamente perdida, ela é a ovelha que despertou a consciência e foi encontrar um universo, foi encontrar o horizonte diferente do que ele estava acostumado dentro da grelha. Você vai entender assim a parábola das 99 ovelhas. Você faz parte desse curral das 99 ovelhas que está preso ao sistema, ao conceito e não consegue sair dali para migrar,
para despertar a consciência e sair disso e andar. Você não consegue porque você está enfeitiçado no dogma, no sistema religioso, que esse sistema religioso é o de controle que te mantém cativo todos os dias ali. E você vai servindo ele sempre. Então, quando você entende isso, quando você trabalha isso, quando você estuda, quando você sai do controle, você seja buscador do conhecimento, da verdade, você não deixa ninguém te parar. Você se sente livre para voar. Você se sente claramente que o livre-arbítrio agora se aplica a mim. O livre-arbítrio agora faz parte do meu conceito. O livre-arbítrio agora me dá a liberdade de eu tomar decisões que eu quiser na minha vida. De trabalhar onde eu quiser, trabalhar o que eu quiser, viajar onde eu quiser, experienciar o melhor que esse mundo pode me oferecer. O livre-arbítrio te dá isso. Quando você precisa de uma aprovação da escola para você ser alguém, quando você dá tudo que você não tem para que seja aceite por um grupo, você não conhece, não entende o que significa liberdade. Liberdade é a capacidade que você tem de tomar decisões, de você viver as experiências, viver a vida, de você fazer tudo o que você quiser de forma espontânea, de forma livre, de forma consciente e responsável. Liberdade é isso. Liberdade não é aquilo que você pensa que tem. Você vive sob controle. Você vive dependendo de tudo. A tua vida está marcada por eles. Eles não vão te deixar em paz, porque você é uma fonte gerenciadora de energia. Você doa energia para eles. Enquanto você andar a doar energia para o sistema mantém você cativo e preso dentro dessa granja para continuar a gerar energia para eles. E aí você nunca mais sai. Aí você nunca mais se torna livre. Então, pessoal, o que é liberdade para você? O que a religião é para você? A religião é conexão. A religião é liberdade. A religião é livre-arbítrio. A religião é eu ser eu mesmo, sem depender de prestar contas a ninguém. Sem eu ter medo, sem eu ter apego, sem eu ter dúvida. A religião é isso. Te devolve na conexão com o divino, porque você e eu somos a extensão, a continuidade do Criador aqui na terceira dimensão, aqui na matéria. Estamos a experienciar o melhor que o universo pode proporcionar para cada um de nós. Então, para que isso se torne possível, você deve aprender a experienciar o melhor de ti. Saia desse conceito, se liberta desse conceito. Vai buscar conhecimento, estude o universo, estude os chakras, estude energia, estude o processo quântico, estude desdobramento astral, busque autoconhecimento, estude geometria sagrada, estude alquimia, estude todos esses conceitos das leis hermétricas que vão te libertar do conceito dogmático que você não sabe. Você depende da sorte. Não existe sorte. Existe harmonia, vibração. Não existe sorte. Quando você começar a buscar esses livros, essas leituras, começar a expandir a tua consciência, você vai conseguir associar com a Bíblia, você ter um melhor entendimento de forma consciente, responsável, acadêmico e espiritual. Você vai conseguir ter isso. Mas para isso acontecer, você precisa trabalhar. Precisa ser buscador. Partilha esse conhecimento com quem você quer. Partilha esse conhecimento com o teu amigo, com o teu irmão, com o teu próximo. Partilha esse conhecimento com quem você sente que precisa ouvir essas verdades. Para que essas pessoas se libertem, para que essas pessoas vão buscar também. Por que você é pobre hoje? Você não sabe por que você é pobre. Você é pobre porque implementaram na tua consciência crenças limitantes de que você não pode ser rico, senão você vai se perder. O dinheiro faz parte da tua vida. Porque o dinheiro está aqui para te ajudar você a viver as suas experiências. O dinheiro faz parte da tua vida. Então você se torna pobre limitado, por quê? Porque nos colocaram a crenças limitantes. Okay? Nos geraram em nós uma